Olá pessoal, hoje nós finalizamos aqui o tutorial de como extrair feições a partir do Deep Learning, a partir das imagens extraídas do Google Earth no QGIS com o plugin MapFlow. Se você não assistiu as duas outras partes anteriores, eu recomendo que você volte lá na primeira e siga os vídeos na sequência. Para poder ver todas as etapas que são necessárias até mesmo para fazer o processamento nessa última parte. Bem, então nessa última, conforme na parte 2 do vídeo eu finalizei comentando sobre o que a gente pode chamar de modelos avançados, né, que o MapFlow tem. Estou aqui com a página do site MapFlow aberto. Então hoje nós vamos mostrar um funcionamento de alguns desses modelos e também como é que a gente pode rodar também online, não apenas com o no QGIS. Então aqui no site mapflow.ai, na parte Docs, tem todo um overview, né, das funcionalidades, e aqui na parte de modelos, quando a gente vê aqui esses modelos deprected, são modelos que eles foram descontinuados para uso livre. Então, para poder utilizar, você tem que fazer uma requisição por e-mail. O e-mail que você tem que enviar, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Então, aqui é só rapidinho. Então, aqui são os modelos default, que é o de estradas, de construção. E aqui já começa os modelos avançados, que é o aéreo, que seria um modelo de construção mais indicado para imagem de 10 centímetros, até 5 centímetros também, como imagens de drone. E também uma outra situação que eu vou mostrar aqui é a diferença desse modelo para outros também do build, né? Além dessa questão da resolução espacial. O de alta densidade, que seria indicado talvez aí para imagens acima de 1 metro, para você fazer classificação apenas da mancha urbana. O de agricultura, que é bastante interessante. E o de segmentação, que é o SAM, que também ele foi descontinuado. Então você precisa fazer a solicitação desses modelos por e-mail nesse e-mail. Aqui o help@geoalert.io. Você fazendo a requisição, você pode usar até o Google Tradutor se não domina o inglês. Menciona ali os modelos que você quer testar. Pode até contextualizar, não precisa ser nada assim, um texto longo, né? E assim que eles liberarem, ele vai aparecer no QGIS quando você abre a ferramenta do MapFlow. Então, se eu abrir aqui, se você voltar na parte 2, só aparecer esses 4 e eles disponibilizaram o Fields e o Bins aéreo. Eu solicitei também o outro de área densa e o SAM, só que eles não liberaram. Então isso pode acontecer também. Não é garantia que a sua requisição dos 4 modelos eles vão atender, mas é uma tentativa válida. Então aqui basicamente quando aparecer aqui aqui na janela principal do MapFlow, é o mesmo procedimento que a gente fez nos outros. Então eu vou adicionar aqui algumas imagens, e como eu já rodei, e eu tô até com pouco crédito porque eu usei bastante para fazer essa parte do tutorial, vou adicionar aqui a imagem raster. Vamos ver aqui, filtrar aqui por TIFF. Bem, aqui é a imagem já referenciada. Então nós vamos nesse tutorial hoje aqui para ver o quão eficaz é esse modelo aéreo e também o de campo, né?
Aqui é uma área agrícola aqui no DF, uma parte da região de Braslândia, e ela tem como característica a agricultura de pequenas e médias propriedades. Ela é muito voltada mais para hortaliças e cultivo de frutas, né? Morango, outras típicas de cerrado. Então aqui dificilmente a gente vai ver monocultura. Então se a gente verificar, trata-se de uma região bastante interessante para fazer esse teste, porque você tem bastante aqui construção, mas não são adensados como a área urbana. Tem as vias também de terra, né? Também tem os campos, alguns com linhas de cultivo, outros já que fizeram a colheita, outros aqui com algum cultivo ainda mais homogêneo, aqui provavelmente de frutíferas. Então a gente tem um cenário bastante interessante. Então, uma vez adicionada a imagem, vou apontar aqui para ela. Aqui no menu área, recapitulando, você pode desenhar uma área de interesse ou pode usar a extensão toda. E vamos primeiro com o aéreo, né? Aqui é um ponto importante, por ser uma imagem grande e é um modelo mais robusto, ele vai consumir mais créditos do que o modelo Builds. Olha só a diferença de 184, vamos ver se ele vai atualizar, para 45. Então o Builds ele é um modelo que, por ser mais voltado para imagem de 30, 40, 1 metro, ele vai consumir, não precisa ir tão a fundo no processamento. O aéreo não. Então o aéreo você precisa ter em mente o tamanho da área e, principalmente, se você for comprar créditos, avaliar bem a quantidade de créditos necessário para poder fazer o processamento e clicar aqui em Start Processing. Como eu já fiz o processamento e já acabei quase todos os meus créditos, não vou rodar, obviamente, porque não tenho crédito. Então vou colocar aqui o resultado, adicionar a camada vetorial. Cadê? Vamos ver aqui, pronto. Então aqui o resultado das construções. Vou mudar só rapidamente aqui para um preenchimento vazado. E voilá, todos esses polígonos aqui são as construções. Em outros testes eu já fiz, eu estou até redigindo um artigo voltado para ocupações irregulares, onde a gente não tem uma ocupação ainda tão densa. O aéreo ele sai com um resultado melhor do que com o modelo Builds. Então a gente vê que, com exceção aqui, provavelmente se você conseguir até usando um outro software de Deep Learning e fazer o aprendizado para piscinas, ele vai conseguir pegar melhor as piscinas. Mas ele pegou praticamente todas as construções residenciais, galpões aqui, então o resultado foi bastante interessante. O outro modelo, que seria o de fields, seria para campos, para cultivos, mesma coisa. Já fiz esse modelo. E vamos adicionar a camada vetorial. Cultivo. O cultivo, ele até mesmo por indicação no próprio site, ele não é indicado para resoluções espaciais tão altas, né? Ele indica para áreas de 1 metro para cima. Só mudar aqui aqui a nossa legenda, deixar um pouquinho mais. Mas ele pegou bastante coisa.
Esses campos aqui, esse modelo, se eu não me engano, ele foi muito treinado para a Europa e para a Rússia também. E indicado para imagens acima de 1 metro. Então ele pega bastante coisa que é homogênea. Repare que ele praticamente não pegou nada aqui da mata de galeria. Ele só não pegou esses principalmente aqui, que já tem as linhas de cultivo, os talhões. Então ele não pegou. Porém, ele pegou bastante coisa e não classificou floresta como cultivo. Então foi um resultado razoável, mas esperado por não ser um modelo voltado para imagens de altíssima resolução. E por último, para brincar mesmo, coloquei aqui o Floresta e o Rhodes para ver como é que ele ia se comportar em uma área agrícola. Então, vou mudar aqui o rodovia aqui só para amarelo para a gente ver. Não ficou tão legal. Deixa eu só mudar esse aqui também para amarelo. Então aqui ele pegou bastante coisa. Teve um pouquinho de confusão aqui nesse cultivo que tinha, provavelmente são frutíferas, né? Mas ele pegou bastante as vicinais, as vias internas. Vou mudar também essa cor aqui. Acho que eu vou deixar sólido. Vou deixar com degradê mesmo. E aqui também floresta. Então veja que quando a gente habilita a floresta, ele pegou bem também e não teve confusão com os cultivos. Então assim, eu achei muito interessante esses modelos também para uma área rural. Então a gente pode ver que realmente o Deep Learning ele tem evoluído bastante e é uma ferramenta assim que, óbvio que existem softwares mais robustos, mas o MapFlow ele tem cumprido bem seu papel. E a gente pode também rodar esses modelos de forma online. Aqui se eu fizer o login, vou usar uma outra conta minha que tem algum crédito. Vou até divulgar dessa aqui. E mostrando que a gente também consegue rodar isso online. A única limitação que tem é que no modo online, quando você roda aqui o modelo direto do navegador, ele não permite exportar para o computador os vetores. Então, para a gente conseguir rodar perdão, deixa eu tirar isso aqui. Para a gente conseguir exportar os resultados somente aqui pelo QGIS. Na versão free. Nas versões pagas, aí você já consegue exportar o resultado. Então, quando a gente loga aqui aqui no MapFlow, ele vai redirecionar para uma parte de projetos. Primeira coisa a fazer é criar aqui um projeto. Teste, vou botar aqui Braslândia. Aqui a gente pode deixar custom e aí deixa todos os modelos prontos, né? Disponíveis. Aqui em Data Source é bem similar lá no QGIS. A única diferença é que ele vai carregar um webmap onde você tem a opção de usar uma imagem dessas de fundo, né, do Mapbox ou do ArcGIS. Aqui também você pode colocar um serviço de imagem. E aqui você vai colocar a sua imagem. Eu vou colocar aqui, pegar essa mesmo de Braslândia. Só que dessa vez eu vou
tentar... eu não fiz aqui nenhuma OI, eu vou tentar desenhar aqui uma área menor para não consumir tanto crédito. Então a gente tem essa opção aqui também de desenhar uma área menor. Deixa eu ver se ele vai... não, tem que ser clicando. Então dá o primeiro clique com o botão esquerdo. Vou pegar aqui, tá bom. Então uma área de 1 km. Vou fazer de novo um de construção. Aqui a classificação ele não dá opção porque ele usa também outros serviços como referencial. Então também aqui para essa região ele não mostra para você, ele usar também como base o OpenStreetMap Run Processing. Ele vai fazer o upload da imagem e depois vai aparecer aqui para executar aqui o processo. Vou dar só um corte aqui e volto quando ele já estiver mostrando aqui para executar o processamento. Bem, terminou aqui o processamento, então ele aparece aqui um OK, indicando que ele terminou. A gente pode deixar fazer outros e ele vai fazer tipo uma listinha aqui nessa parte. E como eu falei, na versão free a gente não consegue fazer exportação disso para o QGIS, a gente só consegue visualizar. Então basta clicar aqui em View, ele vai carregar e tá aqui o resultado naquela pequena área que a gente desenhou. Então aqui eu não consigo ter o controle de legenda, de nada disso, né? É uma limitação, mas o resultado foi bem bacana. Uma outra coisa também é que eu não consigo mesclar. Por exemplo, eu fiz um processamento de árvore, né? Então eu não consigo juntar tudo na mesma imagem. Então no web vale a pena, ou para uma visualização rápida, de repente você quer fazer uma apresentação, tem pouco tempo, ou você só quer mesmo só testar sem ter que fazer nenhuma instalação. Mas para explorar alguns recursos a mais é interessante ser no QGIS mesmo. Se você vai para a versão Premium, aí você já não tem esse problema. Fechei aqui, clico aqui no outro modelo e vamos ver como é que foi o resultado para árvores. Está carregando aqui. Então, como falei, ele não dá para ter o controle assim da legenda, mas dando zoom, a transparência, deixa eu ver aqui, ele pegou bastante coisa. Então o resultado foi bem bacana. Teve um pouquinho de confusão aqui com o cultivo, mas no geral ele também pegou bastante coisa. Bem, então essa é a terceira parte. Então a gente viu aqui um pouco do potencial do MapFlow. Espero que vocês tenham gostado. Recapitulando, se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, assista e siga os passos nesse tutorial. Em breve espero fazer novos tutoriais com Deep Learning. Também retomar uma outra série que eu fazia com índices de vegetação, que é bem interessante, principalmente para a questão agrícola, para a questão de manejo florestal também, conservação ambiental. Então espero retomar outros posts ou tutoriais em vídeo com índices de vegetação, índices já geométricos, e também com outras ferramentas de Deep Learning que tem no próprio QGIS. Mas de antemão, o MapFlow, das que eu testei, foi a mais fácil de ser utilizado, principalmente para iniciantes, quem não tem tanto domínio ainda da parte de programação, digitar tudo em código, né? Então ele é um plugin interessante de testar e quem sabe fazer um upgrade para a versão paga. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe, comente também e até o próximo post.